Toma é uma obra cinematográfica que desafia o conceito tradicional de narrativa e explora a metalinguagem de maneira inovadora e profundamente envolvente, convidando o espectador a refletir sobre a própria natureza da arte de contar histórias. Desde a primeira cena, percebe-se que o filme se propõe a quebrar barreiras entre realidade e ficção, com personagens que demonstram consciência de sua existência dentro de uma narrativa e que interagem com o espectador de maneiras inesperadas, criando uma experiência imersiva e quase participativa. A abertura apresenta uma sequência em que os personagens discutem sobre a criação do roteiro, sobre escolhas de direção e sobre como suas ações estão sendo observadas e interpretadas, estabelecendo imediatamente um diálogo entre o filme e quem assiste. O uso da câmera é particularmente significativo, muitas vezes capturando ângulos que revelam equipamentos de filmagem, equipes técnicas e detalhes de bastidores, lembrando ao público que a narrativa é construída e, ao mesmo tempo, questionando os limites entre o que é performance e o que é espontâneo. A iluminação desempenha um papel crucial na construção da atmosfera, alternando entre tons quentes e frios de maneira a refletir o estado emocional dos personagens e a intensidade das reflexões sobre a própria narrativa. Ao longo do filme, surgem cenas em que os personagens comentam sobre o desenvolvimento da história, questionam a coerência de certas decisões e debatem sobre o impacto de suas ações dentro do enredo, criando um efeito de metadiálogo que reforça a consciência do espectador sobre o processo criativo. Um dos momentos mais notáveis ocorre quando dois personagens discutem sobre a validade de eventos que ainda não aconteceram na narrativa, refletindo sobre a natureza do tempo e da construção da história de maneira que estimula a análise crítica e a interpretação pessoal de cada espectador. A construção dos personagens é rica e multifacetada, cada um representando não apenas um arquétipo narrativo, mas também um ponto de vista sobre a arte de narrar e sobre a relação entre criador e criatura, entre observador e observado. A trama incorpora elementos de humor sutil e ironia, frequentemente oriundos do reconhecimento dos personagens sobre a artificialidade de suas próprias ações, criando momentos de leveza em meio a discussões mais densas e reflexivas. A montagem do filme é intencionalmente não linear, com flashbacks, cortes abruptos e sobreposições temporais que exigem atenção ativa do público, ao mesmo tempo em que reforçam a complexidade da experiência cinematográfica. Há cenas que exploram a subjetividade da memória e da percepção, mostrando eventos sob diferentes perspectivas e lembrando que cada interpretação é única e válida. O design de produção e os figurinos são escolhidos cuidadosamente para reforçar a artificialidade deliberada do universo da obra, criando um contraste constante entre o real e o simbólico e sublinhando o caráter metalinguístico do filme. Um exemplo marcante é uma sequência em que objetos inanimados são discutidos pelos personagens como se tivessem personalidade própria e relevância narrativa, destacando como cada detalhe pode ser transformado em veículo de significado. A trilha sonora contribui para a ambiguidade emocional da obra, alternando entre momentos de tensão, contemplação e leveza, sincronizando-se com os ritmos internos da narrativa e ampliando a imersão do espectador. Além disso, o filme trabalha com intertextualidade de forma sofisticada, fazendo referências sutis a outros filmes, estilos cinematográficos e obras literárias, permitindo camadas adicionais de interpretação para aqueles familiarizados com esses elementos e enriquecendo a experiência de quem assiste. Cada diálogo é cuidadosamente elaborado, contendo nuances que variam entre o humor irônico, a reflexão filosófica e a crítica à própria narrativa cinematográfica, criando uma densidade interpretativa que recompensa. Atenção detalhada. O desenvolvimento das cenas é muitas vezes baseado em pequenas ações, gestos e expressões que carregam significados ocultos, exigindo do espectador uma leitura atenta e sensível de cada detalhe. O filme também aborda a relação entre criador e criação, mostrando momentos em que personagens assumem controle sobre a narrativa ou questionam decisões do diretor, estabelecendo um jogo constante de autoridade e autonomia dentro da história. A percepção do tempo é manipulada de forma sofisticada, com sequências que parecem durar mais ou menos do que realmente duram, refletindo a subjetividade da experiência humana e a maneira como a narrativa é percebida. Há também um forte senso de autorreflexão, onde o filme comenta sobre si mesmo, seus procedimentos de produção e o impacto da narrativa sobre o público, criando um efeito de espelhamento que desafia a distinção entre realidade e ficção. A experiência de assistir Toma é, portanto, tanto intelectual quanto sensorial, exigindo do espectador participação ativa, análise crítica e sensibilidade para as camadas de significado presentes em cada cena. A metalinguagem está presente não apenas nos diálogos e nas ações dos personagens, mas em toda a estrutura visual e sonora da obra, criando uma unidade estética e conceitual que reforça a centralidade do tema. Há sequências em que cenas são repetidas com pequenas variações, diálogos são revisitados e situações são reinterpretadas à luz de novos acontecimentos, demonstrando como a narrativa pode ser maleável e aberta a múltiplas leituras. A tensão entre naturalidade e performance é um elemento constante,
com personagens conscientes de seu papel e do olhar do espectador, oferecendo momentos de reflexão sobre a autenticidade e a representação. O filme também explora a interseção entre vida e arte, incluindo referências a experiências pessoais, observações cotidianas e elementos da realidade transformados em ficção, criando uma tapeçaria narrativa rica e multifacetada. Cada cena, mesmo aparentemente simples, carrega camadas de significado, revelando-se mais complexa à medida que se observa e analisa com atenção. A tal da metalinguagem é mais do que um título. É uma proposta cumprida de reflexão sobre a arte de narrar, sobre a percepção e sobre a própria experiência cinematográfica. Ao longo de toda a obra, o espectador é constantemente convidado a reconsiderar expectativas, questionar a narrativa e explorar os limites entre ficção e realidade, sendo presenteado com uma experiência única, envolvente e inesquecível. Toma demonstra com maestria que o cinema pode ser simultaneamente entretenimento, comentário artístico, reflexão filosófica e experiência sensorial, tornando cada sessão uma oportunidade de descoberta e envolvimento profundo com a arte da narrativa.